Se passaram 10 anos desde o lançamento do primeiro Five Nights at Freddy's, e sua história ainda esconde muitos segredos. Mas será que depois de todo esse tempo, é possível solucionar os mistérios do jogo? Scott Cawthon, o criador, disse numa entrevista que desde o começo sabia que o jogo seria apenas uma parte de uma história maior. E isso significa que alguns pontos da narrativa foram deixados vagos para serem abordados nos próximos jogos. Mas agora temos informações o suficiente para montar as peças do quebra-cabeça, ou ao menos tentar. Até porque quando uma pergunta é respondida, outras tomam lugar. Primeiramente, vamos começar com o enredo básico. Você é um vigia noturno da Freddy Fazbear's Pizza, uma pizzaria que usa animatrônicos como atrações, mas acontece que durante seu turno, esses mascotes ganham vida e te caçam com um ímpeto assassino. Os animatrônicos são Freddy Fazbear, Bonnie, Chica e Foxy. Mas além deles, existe outra ameaça dentro da pizzaria. Um traje vazio que aparece no seu escritório, mesmo com as duas portas fechadas, e pode te matar com um simples contato visual, enquanto ressoam risadas de uma criança. Seu nome nunca é citado no jogo, mas ele é chamado nos arquivos de Urso Amarelo. Entretanto, ele acabou recebendo o nome que a comunidade o deu: Golden Freddy. No começo das noites, você recebe telefonemas do vigia anterior. Na verdade, são mensagens pré-gravadas de quando ele trabalhou nesse mesmo escritório antes de você. No livro The Week Before, que se passa na semana anterior do jogo, descobrimos que seu nome é Ralph, um funcionário de longa data da Fazbear Entertainment que voluntariamente ajudava os novatos, exatamente como ele faz com você. No livro é revelado que ele tinha uma filha de 11 anos e pretendia largar o trabalho para ficar mais próximo dela. Mas na sua última semana, a companhia o designou para o turno da noite, e o que seria sua última semana de trabalho se tornou a última semana de sua vida. Ele é cercado por todos os animatrônicos durante sua gravação e podemos ouvir seus últimos momentos na quarta noite. Wow, day 4. I knew you could do it. Hey, listen, I may not be around to send you a message tomorrow. It's been a bad night here for me. I'm kind of glad that I recorded my messages for you when I did. Hey, do me a favor. Maybe sometime you could check inside those suits in the back room. I'm going to try to hold out until someone checks. Maybe it won't be so bad. I always wondered what was in all those empty heads back there. You know. Oh no. O motivo dos animatrônicos atacarem é inicialmente explicado nas chamadas telefônicas. De acordo com ele, os robôs são colocados para andar de noite para que os motores não pifem se ficarem muito tempo parados. E por conta disso, eles perambulam no estabelecimento apenas quando o local está fechado. E quando veem você, não te reconhecem como pessoa, mas sim como um endoesqueleto sem fantasia, e tentam te colocar dentro de um traje. O problema é que essas fantasias não estão realmente vazias. Nelas tem todo tipo de vigas, molas e dispositivos animatrônicos que te esmagariam lá dentro. Note que na tela de Game Over, os olhos de nosso personagem saltaram para fora. If they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wires, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Houve uma época em que esses robôs andavam durante o dia também, mas um deles mordeu alguém e arrancou um pedaço do cérebro, mas a vítima sobreviveu. Depois disso, os robôs foram proibidos de andar de dia, e esse foi um incidente conhecido como a Mordida de 87. Mas permanece uma questão: quem deu a Mordida de 87? Até hoje o culpado nunca foi revelado.
No entanto, o livro aponta dois grandes suspeitos. O primeiro é Fred. Ele é o mais agressivo do bando e até outros robôs são intimidados por ele. Ele chega a destruir o mascote de Tika com uma mordida por estar no seu caminho. Ou seja, Fred tem uma mordida muito forte, o suficiente para arrancar um pedaço do cérebro. Em um dos finais do livro, quando Ralph está prestes a levar uma mordida de Fred, um de seus últimos pensamentos é como seria viver sem o lóbulo frontal. E isso é interessante porque foi exatamente o que aconteceu com a vítima de 87, ou seja, pode ser uma dica de que ele foi o autor, e existe até uma regra específica sobre não tocar no Fred. O outro suspeito é o querido de muitos, Foxy. A comunidade sempre suspeitou dele desde quando o primeiro jogo saiu, pois ele é a única atração fora de serviço. E além disso, ele tem uma mandíbula grande cheia de dentes afiados que podem dar uma mordida daquela proporção. O protagonista do livro questiona as características de Foxy que não são apropriadas para crianças, por ser assustador demais, e logo em seguida vem o seguinte pensamento: pelo menos, ele nunca mordeu uma criança. Bom, eu vejo você me perguntando, se ele nunca mordeu uma criança, então por que isso faz dele um suspeito? Bem, porque a vítima de 87 não foi uma criança. Esse mesmo livro confirma uma teoria muito antiga sobre a vítima ser o protagonista de Five Nights at Freddy's 2. Não vou me adiantar com o enredo do segundo jogo, mas o protagonista é um cara chamado Jeremy Fitzgerald, o vigia da Freddy's no ano de 1987. Ele foi transferido para o turno do dia para tomar conta de uma festa de aniversário e foi instruído para ficar perto dos animatrônicos para que nenhum deles machucasse alguém. A teoria diz que foi ali que Jeremy levou a mordida, e isso foi confirmado no livro quando o protagonista digita a senha 1987, e logo em seguida escuta a mesma chamada em que Jeremy é designado para o local onde aconteceria a mordida. Listen, just finish your shift. It's safer than trying to leave in the middle of the night. We have one more event scheduled for tomorrow, a birthday. You'll be on day shift. Wear your uniform. Stay close to the animatronics and make sure they don't hurt anyone, okay? For now, just make it through the night. When the place eventually opens again, I'll probably take the night shift myself. Okay, good night and good luck. Mas o que isso teria a ver com Foxy? Bem, a gente sabe agora que a vítima foi um adulto, então um trecho destacar que pelo menos Foxy nunca mordeu uma criança dá a entender que ele já mordeu um adulto, tanto que a frase está escrita em itálico, bem destacado, como se tivesse alguma insinuação nela. E por último, deixei os teasers de FNAF 4. Scott flertava com a ideia de mostrar o autor da mordida, e quando saiu o teaser do Foxy, o número 87 estava escondido no seu olho com a palavra pesadelo entre seus dentes e fora de serviço preenchendo a tela, possivelmente referenciando a ideia de ele ter ficado fora de serviço por causa da mordida. Além da mordida de 87, o livro responde detalhes menores do jogo, como a própria jogatina. Por exemplo, você só usa uma câmera por vez porque os outros monitores estão queimados, e o orçamento para o conserto deles foi usado para instalar as duas portas automáticas que você usa para se defender, para evitar novos incidentes ali dentro. Na própria descrição do jogo é dito que a companhia está fazendo cortes de gastos, e por essa razão você tem energia limitada para usar seus recursos. O motivo disso é explicado no jornal que noticia a falência da companhia. A pizzaria está passando por um tempo difícil devido a um incidente de muitos anos atrás. Um incidente que não é imediatamente especificado, mas foi o suficiente para manchar o nome da pizzaria. E ela está prevista para fechar no final do ano. Ao que tudo indica, estamos nos últimos dias de funcionamento do estabelecimento, pois o seu cheque de pagamento está datado em 12 de novembro, mas o ano está censurado. A comunidade tentou descobrir o ano do jogo através de uma lógica que envolve salário mínimo. Seu personagem recebe apenas $120 por 5 noites trabalhadas, o que é muito pouco que um estabelecimento pode pagar hoje em dia. Mas se você voltar para a década de 90, esse valor condiz com o salário mínimo da época. Dividindo sua semanal por horas trabalhadas, descobrimos que Mike recebe $4 por hora, proporcional à média do salário mínimo nos Estados Unidos entre os anos de 1992
a 1995. Ou seja, Five Nights at Freddy's 1 se passa na década de 90. É óbvio que esse tipo de lógica dá espaço para questionar se o Scott realmente planejou esse tipo de coisa. Mas em Five Nights at Freddy's 2, Jeremy recebe $100,50 em um cheque datado de 1987. E esse valor realmente condiz com um ano na vida real. Ou seja, essa lógica está aprovada. Ok, chega de matemática e vamos à parte mais importante do enredo. O incidente Tragedy tonight at a local pizzeria where 5 children who were attending a birthday event suddenly and mysteriously vanished into thin air. Let's head inside for more. Em 26 de junho de 1985, um homem fantasiado de mascote atraiu 5 crianças para os fundos da pizzaria, e então elas nunca mais foram vistas. O jornal diz que a polícia chegou a prender o suspeito no dia seguinte, mas os corpos não foram encontrados, e elas foram dadas como mortas. A pizzaria sofreu uma decadência depois disso e foi ameaçada de fechar várias vezes. Uma delas foi pela vigilância sanitária devido ao odor pútrido vindo dos mascotes. No jornal, eles são comparados a carcaças reanimadas, e é descrito que sangue e muco saíam das bordas das fantasias. Fica bem implícito que os animatrônicos foram usados como esconderijos dos corpos pelo assassino das 5 crianças. Mas não só os corpos estão ali dentro, como também seus espíritos. É muito fácil para o jogador enxergar os animatrônicos como monstros assassinos, mas eles são as vítimas. Eles não passam de crianças confusas e assustadas. No filme, esse argumento é ressaltado. Scott usou uma artimanha no roteiro, incluindo a cena dos invasores na Freddy's, que, cheio de más intenções, vandalizam e desrespeitam o lar delas, e daí os animatrônicos atacam eles. O argumento é que as crianças estavam apenas se defendendo, pois elas são como animais encurralados no canto. Mas como isso se aplica aos vigias que estão apenas fazendo o trabalho deles? Bem, em Olhos Prateados é dito que elas esquecem de quem são. Elas não lembram do homem que as matou e consideram qualquer adulto como uma ameaça. Elas nunca atacam nenhuma criança durante o dia porque são como elas. Mas você é como um invasor da noite, que quer tomar o que é mais importante para elas de novo. Para elas, você é o intruso. Por essa razão, esses animatrônicos tentam te colocar dentro de uma fantasia, pois foi exatamente o que o assassino fez com elas. Eles te causam alucinações com a mensagem de It's me, que significa sou eu. São almas tentando segurar suas próprias identidades. São elas comunicando que ainda estão conscientes. São elas, as crianças desaparecidas de muitos anos atrás. O final de FNAF 6 mostra os túmulos das vítimas dos sequestros com seus respectivos nomes: Gabriel, Fritz, Suzy e Jeremy. E o quinto, no entanto, está censurado. Foi confirmado que Suzy e Jeremy possuíram, respectivamente, Chica e Bonnie. Gabriel e Fritz são fortemente associados a Fred e Foxy. Já a quinta criança sem nome não poderia ser ninguém mais, ou ninguém menos, que o antagonista mais misterioso dos 5, o Golden Freddy. Sua identidade esteve escondida em um enigma do livro Survival Logbook, mas não vou cobrir o livro porque seria necessário um vídeo exclusivo dele. No entanto, vou me adiantar com o resultado. Esse é possuído pelo espírito de uma garotinha chamada Cassidy. Essa criança é a mais traumatizada das 5 e é capaz de fazer qualquer coisa para obter sua vingança. Tanto o filme quanto a Ultimate Custom Night mostra que Golden Freddy é capaz de abdicar do descanso de sua própria alma para se agarrar à oportunidade de fazer seu assassino sofrer e se deleitar sobre sua dor. Mas por que Golden Freddy é o mais especial deles? Afinal de contas, ele pode se teleportar e quebrar todas as leis da física, e essa exclusividade fez ele se tornar, sem exagero, o maior mistério da série até hoje. Bem, eu acredito que a razão disso é, na verdade, bem simples, e tem a ver como a possessão funciona em FNAF. Em vários pontos da série é explícito que quando uma alma possui algo que tem um mínimo de inteligência artificial, como um robô, ela não assume 100% do controle porque fica submetida à IA do robô. É assim como os 4 principais se comportam. Eles são possuídos, mas não podem sair da pizzaria ou fazer qualquer coisa que não esteja na programação dos robôs. Eles são mais restritos, mas isso não se aplica ao Golden Freddy.
pois ele é um mascote desativado e não tem inteligência artificial operando nele. E por essa razão, o Cassidy não tem restrições com seu receptáculo. Por isso, o Golden Freddy é o que mais aparenta estar assombrado. Ele pode sumir e reaparecer como qualquer objeto possuído. E isso não é só exclusivo dele. Antagonistas dos jogos posteriores têm a mesma habilidade, como o Puppet, pois o sobrenatural torna isso possível. Agora resta desmascarar o verdadeiro monstro de Five Nights at Freddy's, aquele que causou o sofrimento de muitos pais. Um monstro que se escondeu em uma fantasia e usou a mesma para ludibriar as crianças. Um monstro que nem sequer aparece no jogo, mas é o causador de tudo isso. Ele tem um nome, e se chama William Afton, um dos fundadores da Fazbear Entertainment e o homem que usou a própria pizzaria como palco de seus crimes. Sua motivação nunca foi explícita e a verdade é que não existe nenhuma. Ele é um personagem que só é mau, pois ele mata por puro sadismo e prazer. Uma única passagem de Olhos Prateados explica todo o personagem. Abre aspas. Diante dele está alguém que passou a maior parte de sua vida lutando como um rato encurralado, que assumiu o manto de sadismo como uma parte integrante de si mesmo. Ele atacaria e se deleitaria com a dor deles, sentindo que o mundo lhe devia seus prazeres cruéis. Fecha aspas. De acordo com o livro, em algum ponto Afton foi preso e interrogado, mas não tinham provas o suficiente para condená-lo. Mesmo com todo o departamento de polícia sabendo que ele foi o responsável pelos crimes, ele foi solto pela ausência dos corpos. O caso permaneceu arquivado e foi ali que a justiça falhou. Enquanto as crianças estão presas na pizzaria, procurando em vão seu assassino, o verdadeiro monstro está por aí, solto em algum lugar, só esperando a oportunidade de criar novas vítimas. Fascinating what they have become.